Emoção tu sentia na época? Era incrível. Hoje eu sinto, tipo assim, cara, minha infância foi incrível, real. E aí... Tu consegue reproduzir isso hoje em algum lugar da tua vida? Escrevendo, já escrevi vários contos sobre coisas que eu vi acontecer e tudo mais. Tem um conto que é eu dentro do mar com meus irmãos e minha prima, uma das minhas primas, e tá chovendo muito, muito, muito. E uma tia nossa foi pra praia de tardezinha e ficou lá na areia esperando a gente na barraca. E a gente com a prancha brincando, começou um vendaval, uma chuva louca, começou a cair raio, que eu lembro que eu vi uma coisa assim na minha cara. Assim, um raio, eu sei que vem de baixo, mas eu lembro que eu vi aqui, assim, como se eu estivesse quase morrendo. E eu disse, meu Deus, vamos sair do mar. E a gente tentou sair do mar e saiu. Quando a gente saiu, a gente não encontrou a minha tia. E aí a filha dela começou a chorar muito. Cadê minha mãe? Tão pivete que a gente era, todo mundo. Chorando, não sei o quê. E eu escrevi um conto sobre isso. Só que meus contos têm um problema que tem finais trágicos. Tem o quê? Finais trágicos. Geralmente. Mas tem algum motivo, ou tu acha que tem algum motivo, ou é só porque acontece? A terapia deve explicar. Eu não tenho terapia. Eu não sou terapeuta. Eu vou levar isso pra minha terapeuta, mas normalmente eu gosto, porque eu acho muito óbvio sinais felizes. Então sempre morre alguém nos meus contos. Eu gosto, mas os teus contos têm um fundo de verdade. Trágico, não é trágico. Mas não tem um fundo de verdade. Talvez, não sei. Não é triste. E isso, talvez, não sei, é o charme do conto. Pode ser, porque as pessoas estão lendo lá de boa e no final não tem o que elas esperam que tenham, não sei. Tu gosta de fazer a surpresa. Eu sei do contra, talvez. E esses teus contos aí, tu faz por hobby, faz por prazer? Então, eu fiz essa pós, uma das pós, foi escrita literária e foi a primeira vez que eu participei de um concurso. E foi um sonho que eu tive. E aí eu escrevi o texto e era o último dia do texto, de você mandar para o concurso, sim, em Fortaleza. E aí eu mandei toda a minha sala, metade da minha sala mandou do mestrado, não? Não, mestrado não. Do curso, de curso. E aí até o nosso coordenador mandou, ele é maravilhoso, inclusive. Beijo. Fala o nome, tem que falar o nome quando manda beijo. Senão depois... Ai, não, esqueceu o nome do coordenador. Tá bom, coordenador do curso de escrita. Eu lembrei, mas eu esqueci a metade. Fala o primeiro nome. Cupertino! Maravilhoso. Eu tenho altos livros maravilhosos, sério. E ele ganha muitos concursos aqui em Portugal, que ele escreve pra cá. Sim. E altos livros, eu amo os livros, sério, é tipo, maravilhoso. Amo Cupertino. Desculpa, é só porque... Enfim, eu vou explicar pra pessoas importantes também demoram a ser lembradas. Mas sério, ele é muito bom escrevendo. E aí, todo mundo participou e eu participei no último dia. E quando eu vi, era assim, a premiação era os 3 primeiros ganhavam dinheiro. Aí os outros 7, para completar 10, ganhavam alguma coisa. Não ganhava dinheiro nem nada, mas entrava no livro. E os outros 5, se eu não me engano, era tipo... Tem um nomezinho. Sou péssima com... Sim, mas minha memória recebeu alguma coisa ali? Um nome? Eu entrei no livro. Teve um... Foi citado no livro? Citado no livro e teve meu conto escrito no livro e tudo. Então, e foi escrito no último dia ainda? Isso. Então tem um conto publicado. E foi um sonho que eu tive. Foi muito louco, tipo, que eu tive e eu fiquei, tipo, não esperava. E eu fui chamada pra ir pra recepção e tudo e... Quando chegou, eu fiquei, caraca, eu não esperava. Foi muito chocante. Mas aí tá falando, mas esses contos vêm da tua infância. Não, da vida inteira. Não, mas tô falando, esses contos vêm da tua infância que tu tá falando. De também, 7 anos escrevendo quando começou. Sim, inclusive eu tenho diários de piveta. E eu lembro que eu encontrei um texto e eu li um dia e eu fiquei assim, ó, meu Deus, isso aconteceu. Porque assim, eu e as minhas amigas no colégio, a gente tinha o caderninho, não lembro como a gente chamava, acho que era caderninho, cadernona, uma coisa assim, que era era o diário das garotonas. A gente no colégio, a gente se chamava de garotonas e algumas pessoas conheciam. E era o diário das garotonas? Era um diário, e aí tipo, eu escrevi uma coisa, passava pra minha amiga e ela escrevia o diário, era um diário coletivo. E a gente repetia. Pois é, a gente tem tipo uns 8, 10 diários que tá com uma amiga nossa, inclusive, que ela já tirou foto. Guardada a 7 chaves. Não, a gente tá publicando. É muito legal, você lê e você fica assim, caralho, eu vivi isso, a gente viveu pra caralho. E quanto tu acha que esse teu diário escrito nesse ano...
ajuda ao público de hoje. É esse o ponto. É isso que eu queria te tinha perguntar. esquecido. E aí eu tava na praia, que eu tava contando essa história, e o meu pai sempre tava trabalhando, né? Porque ele não tirava férias e minha mãe não trabalhava e tal. Então ela tinha uns probleminhas, doenças e tal. E aí ela era meio que aposentada. E aí meu pai ia encontrar a gente nos fins de semana. E todo fim de semana ele trabalhava no banco e lá tinha uma biblioteca. E ele levava livros pra mim. Então, teu pai incentivava isso. Foi meu pai que incentivou. Então eu lia muito, 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 muito. E eu comecei a amar ler e comecei a amar escrever. Não lembro quando. Eu sempre participava de concursos no colégio, tudo. Era chamada, as 10 maiores leitoras do ano. Eu tava lá no meio, não sei o quê. Desde a alfabetização, a partir da alfabetização. E pra mim foi meu pai que me botou nesse lado aí, nesse meio. Tipo eu sou redatora hoje em dia. Sim. Então, escrever, ler, não sei o quê, meu pai, completamente. E acho que é isso. Ou seja, uma ação do teu pai, que talvez ele nem tenha pensado, deve ter levado no sentido, tipo assim, numa brincadeira dele, numa possibilidade que tinha para levar um livro ali. Ele fez tua profissão e quem tu se transformou hoje. Que seja hobby, seja profissão. Eu digo que eu sou contadora de histórias. Eu não digo, né? Mas assim, mas tu, no currículo eu uso isso. Porque eu amo contar história. Eu tenho muita história boa da vida. Todo mundo fica tipo, meu Deus, minhas histórias são tipo, dá livro. Já comecei a escrever livro, inclusive, eu já escrevi vários livros e eu paro, porque eu acho muito ruim. Eu sou muito crítica comigo. Histórias tuas ou história dos outros, ou os dois misturados? Não, os dois. E eu sou muito crítica comigo. Então, eu leio um livro e eu digo, esse livro é muito bom e isso aqui tá uma bosta. Então, eu paro na página 80 do nada, entendeu? Talvez tu escreveu um livro teu, mas tu não sabendo que era teu, tu iria escrever ele sem tanta crítica. Não, eu leria, porque foi complicado isso aí. Se eu tivesse escrito um livro e não soubesse que eu tinha escrito um livro, talvez eu leria e gostaria. Entendeu? Mas quando você tá escrevendo, você se cobra muito. Muito. E aí eu volto do começo, e aí eu começo a reescrever tudo. Aí eu acho que o tom não tá bom, aí eu não termino nunca. Mas o meu sonho é escrever um livro... De que ou sobre o que? Ficção? Não, eu sempre misturo realidade com ficção. Eu escrevo contos e eu tô postando, inclusive, de vez em quando. No... É porque também, o livro, eu não sou muito de ler, mas eu acho... Tem um preconceito com quem não lê. Você vai ler meus textos. Não, eu gosto de ler, eu gosto de ler. Não, eu gosto de ler. É que eu gosto de ler livros não contínuos. Não sei se eu consigo te explicar isso. Como assim? Tipo, o livro é aquele que tu abre, lê que as histórias não são contínuas. Eu gosto de ler... Contos. Livro de contos, exatamente. Contos. Eu lembro que tinha um conto... então tu vai gostar dos meus Eu tive alguns livros antigos de contos de futebol que eu gostava de ler quando era mais novo. Já escrevi contos de futebol. Então. E tem também, eu gosto de ler, tipo, histórias assim, mais curtas. O livro, só que de várias histórias curtas, entendeu? Sim, é contos. Normalmente. Ou então crônicas. Exatamente. E crônicas. E, por exemplo, tem um livro que eu gosto de ler, que eu ainda não terminei, e minha irmã é jornalista, minha irmã lê pra caramba. E ela sempre critica. Minha irmã. E tu não lê, caralho? Eu leio. Mas, tipo assim, eu não consigo ler o mesmo livro contínuo, mas aí é problema da minha vida. Tudo bem. Problema de cabeça da minha vida. Tudo bem. Mas, por exemplo, livro de história do Rio de Janeiro, que eu gosto de ler pra caramba. Só que as histórias são reais, mas essa distância também te faz talvez não achar que são reais, entendeu? Tem uma coisa que eu faço. Eu escrevia muito, muito, muito. Eu tinha um blog e eu pegava... Mas pra escrever eu sou horrível. Eu não sei escrever, cara. Eu sou horrível. Isso é o que eu mais sei fazer na minha vida. Aí eu escrevia a minha vida real. Tipo, geralmente era coisas amorosas, porque as pessoas se identificam muito, então atrai. Só que eu misturava com ficção. E aí eu misturava os dois. E aí eu escrevia e postava, na época era Facebook ainda, nem bombava o resto das outras redes. E todo mundo, tipo, eu adorei, não sei o quê. E aí, do nada, começou a chegar, em Fortaleza eu morava. Eu tava lá, chegava um amigo de uma amiga minha, eu te conheço, não sei o quê. Aí eu, não sei. Pelo conto. Não, aí ele dizia, como é que tu tá? Eu tô bem. Sério, porque eu leio tuas coisas e parecia que tá muito mal, não sei o quê. Não, cara, pera. Mas tu não queria criar um eu lírico, um pseudônimo, nada? Era Bia. E, tipo, às vezes tinha um cara que tava me relacionando e eu escrevia o que a gente tava acontecendo. Eu escrevo muito tom de carta, eu gosto muito de carta. Então, eles ficavam mal e vinham falar comigo, ou contavam pra alguém, mas às vezes nem era o que eu tava sentindo. E é isso que eu faço. Eu pego uma situação real e invento o sentimento.
entendeu? Tipo, eu tô apaixonada por essa cerveja. Mas aí eu escrevo completamente o oposto. Ou então, tipo assim, eu ficava com essa cerveja e eu não gosto tanto dela. Não tô apaixonada. Ficciona a realidade. Eu ficciono, exato. Tipo assim, Ficciona a realidade, eu pego é o isso. momento que aconteceu, tipo assim, tô aqui tava com essa cerveja hoje, bebendo com ela, não sei o que, não sei o que. E aí eu digo, eu estava apaixonada. Não falo assim, bregamente, né? Mas, tipo, eu tava sentindo nada, tava só de boa, só bebendo, entendeu? Entendi. Tipo, tu ficciona uma realidade pra poder criar esse conto e envolver as pessoas que estão Isso, lendo. e aí as pessoas confundem pra caralho.